18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Eu e o Cid Soares juntos. Cid, tá um temporal, hein? Todo cuidado é pouco amigo, nesse que momento, chuva hein? é essa, hein? Cidade inteira, você, né? Cuidado aí, preste muita atenção. Todo cuidado é pouco. Principalmente quem tá no trânsito, se liga, hein? Uma chuva apertada. Cid, boa noite. Boa noite. Vamos juntos até às 7. Começamos com os destaques do programa 18 horas de hoje. Amazonas já registrou este ano 100 casos de Zika vírus. Pois é, o juiz suspende a convenção que reconduziu Paulderney Avelino na presidência do União Brasil aqui no Amazonas. E Paulderney deixa de ser secretário de Wilson Lima. Professores instalam greve e governador promete abrir as negociações. Amazonas tem mais de 13 mil pessoas na fila para cirurgia eletiva no SUS. 6:02, você no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas no ar, os destaques do dia pra você. Vamos conferir até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas no ar. Hoje é quarta-feira, 17 de maio de 2023, juntos com você em mais um 18 horas. Como nós já falamos, Cid Soares, um forte temporal desabando na cidade neste fim de tarde, início de noite. O Centro de Cooperação da cidade informa que Manaus entrou em mobilização devido à previsão de pancadas rápidas de chuva moderada a forte nas próximas 6 horas. Nesse momento, as chuvas ganham intensidade sobre a zona oeste e se deslocam para a zona sul, Cid. É isso mesmo, e o estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de 5. Significa que há riscos de ocorrências de alto impacto aqui em Manaus. Há possibilidade aí também de nova mudança de estágio devido à chuva e outros fatores. Até o momento, a Defesa Civil aí, municipal registrou 7 ocorrências, todas de grau 1, ou seja, não urgentes. 18 horas. Olha só, e mesmo em Cid Soares e ouvintes de 100,7 do 18 horas, após decisão da Justiça em favor do governo do estado, professores instalam greve em uma grande manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas na manhã de hoje. Exatamente, Carlão. Olha, foi um ato em que teve de tudo, até bomba, capivara e muito protesto contra o governo do estado e contra os deputados estaduais. Os profissionais de educação enfatizaram que os deputados dão mais valor a uma capivara que a um professor. Cid, o que os professores querem? Eles entraram em greve por tempo indeterminado, reivindicando 25% de reajuste salarial e outros benefícios negados pelo Estado. Pois é, e com a paralisação, parte dos alunos aqui do estado estão sem aulas. E o movimento teve reflexo até no trânsito, que ficou ficou bem menos tumultuado, né, com as escolas sem aula. E os protestos não foram só em Manaus. Houve manifestação em outras cidades do interior. E a repórter Odiné Araújo acompanhou toda essa movimentação e traz agora mais informações. Nós vamos conferir no 18 horas. Odiné. Não teve decisão da Justiça cancelando a greve que impedisse os professores e outros trabalhadores da Secretaria de Educação do Amazonas de comparecerem à sede da Assembleia Legislativa do Estado para oficializar a paralisação. Centenas de trabalhadores ocuparam as galerias da Casa Legislativa enquanto uma multidão permanecia do lado de fora, o que causou um transtorno no trânsito. Os professores aproveitaram a repercussão do caso da capivara filó, que virou briga entre os deputados do Amazonas, para pedir que os parlamentares lutassem pela categoria, como lutaram pela capivara, usando camisetas, crachás, empunhando faixas e banners com desenhos da capivara. Os educadores protestaram contra o descaso com que são tratados pelo governo e pelo próprio parlamento, onde uma capivara tem mais valor que um professor, de acordo com eles.
O professor José Otoni Raposo lembra que os professores, assim como os demais servidores do Estado, tiveram o salário congelado no primeiro mandato de Wilson Lima. E quando o salário foi descongelado, o governo não pagou a database da categoria. Queremos discutir pelo menos a possibilidade dessa reposição da inflação. E o governador se mostra altamente indiferente e não quer conversar com a categoria. Por isso ele está levando o movimento para a radicalização. Os educadores reivindicam o diálogo com o governo do Estado sobre as datas bases de 2022 e 2023, progressões, planos de saúde para aposentados, entre outras pautas. A professora Eliana Correia reforça que os professores não gostariam de estar sendo humilhados em manifestações, mas a falta de diálogo do governo com a categoria levou a essa situação. Não é do nosso gosto abandonarmos a escola, abandonarmos a sala de aula, deixarmos os nossos alunos, mas se faz necessário para ver se ele se toca. Fica aqui a minha crítica, nós termos que estarmos aqui, por exemplo, no sol, com sede, reivindicarmos algo que é constitucional, que está na lei, e a lei não está sendo cumprida por esse governador. Uma comissão representando a categoria foi recebida pelos deputados, todos da base do governo, com exceção de um, o Wilker Barreto. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, informou que amanhã os parlamentares se reúnem com o governo para intermediar uma contraproposta ao comando de greve do Sindicato dos Professores. Hoje vai uma comitiva de deputados tratar com o executivo e falar da proposta, que foi encaminhada ao executivo, e nós vamos reunir lá e já agendamos uma reunião para amanhã à tarde com os mesmos representantes de vocês, que nós reunimos ainda há pouco, para tratar desse assunto, e vão estar presentes também representantes do Executivo para que a gente possa entrar num consenso e chegar ao objetivo principal, que não é de fazer política, não é de fazer greve, que eu sei que vocês estão aqui porque vocês precisam. Enquanto aguardam a negociação com o governo, a greve dos professores continua, de acordo com o Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas. Somente após a apresentação dessa contraproposta é que a categoria fará a nova Assembleia Geral para votar a proposta do governo e decidir os rumos da greve na educação do Amazonas. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 9 minutos. Olha só, hein? O governador Wilson Lima está em Brasília e disse que está disposto a negociar com os educadores. Ele disse que entende o pleito dos profissionais da educação, mas afirmou que a redução da arrecadação tem dificultado a revisão da database. Abre aspas. É um pleito muito justo. Estou estudando com a minha equipe, entendendo que percentual a gente pode chegar com relação à database. Temos uma dificuldade orçamentária como todo o Brasil está enfrentando. Se você pegar os estados, não tenho notícias daqueles que estão fazendo algum tipo de reajuste ou dando database. Todos eles estão tentando fazer arranjos, como o estado do Amazonas, para poder fechar as contas, fecha aspas, declarou o governador Wilson Lima. O governador disse que já conversou com o presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade, para encontrar um caminho aí para atender, pelo menos em parte, os trabalhadores da educação. Abre aspas. Quero reforçar o meu compromisso com a educação e, sobretudo, com os servidores da educação. O governo tem realizado várias ações em prol da classe, como o repasse do abono do Fundeb, investimentos em qualificação e reenquadramento de profissionais. Fecha aspas, disse o governador Wilson Lima. Olha só, até o momento não se tem um balanço da adesão à greve. Não se tem um percentual de quantos trabalhadores cruzaram os braços hoje. O certo é que foi um ato que reuniu muitos profissionais da educação e fez um grande barulho. O que a gente espera é que as duas partes, governo e a categoria, cheguem a um consenso e as atividades voltem à normalidade o quanto antes. 18 horas. Olha só, atenção para esse dado. O Amazonas já registrou mais de 100 casos confirmados de Zika vírus em 2023 e é preocupante.
sendo 19 em mulheres grávidas, o que vem gerando uma preocupação nas autoridades de saúde do estado. Esse assunto nós já inclusive abordamos aqui no 18 horas algumas vezes e por ser de grande relevância nós vamos continuar sim esclarecendo a população, não é isso, Cid? Isso, e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou um alerta aos profissionais de saúde e aos moradores de todo o estado, voltado principalmente a gestantes. Isso porque o vírus causa anormalidades em fetos e recém-nascidos, incluindo as malformações congênitas, como a microcefalia, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com 119 casos de Zika vírus confirmados aqui no Amazonas em 2023, sendo 19 em mulheres grávidas, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde emitiu um alerta de risco para a prevenção da doença aqui no estado. A Zika é uma abrovirose causada pelo vírus da Zika, da mesma família da dengue e da febre amarela, que é transmitida pela picada das fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, os casos confirmados estão distribuídos em 7 municípios. O alerta da pasta afirma que o mosquito transmissor apresenta-se amplamente disperso por todo o território do Amazonas, tornando-se possível a ocorrência de novos casos, surtos e até mesmo uma epidemia da síndrome congênita do Zika vírus. A doença causa uma preocupação especial nas mulheres grávidas, como explica o médico infectologista, diretor da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra. Ela é infectada no primeiro trimestre da gravidez, porque é o momento ainda que o embrião está se desenvolvendo e o vírus pode atingir determinadas partes desse embrião, principalmente do tecido nervoso, e impedir que esse tecido se desenvolva na totalidade, causando depois as malformações. No ano passado, o Amazonas registrou mais de 5.000 casos de dengue, 180 casos de chikungunya e 259 casos de Zika, segundo dados do Ministério da Saúde, que monitora os casos de arbovirose no Brasil. É importante ficar atento à diferença das 3 doenças. A dengue se destaca por dores no corpo, já a chikungunya por dores e inchaço nas articulações. Já a Zika costuma apresentar febre mais baixa ou até mesmo ausência de febre, manchas na pele e coceira no corpo. A doença causou uma emergência médica global no ano de 2016, com milhares de bebês nascidos com danos cerebrais depois de que mães foram infectadas durante a gestação. O infectologista Marcos Guerra alertou para um possível surto da doença em caso de perda de controle do monitoramento aqui no estado. Por isso, é tão importante o acompanhamento durante o pré-natal. Identificar se houve ou não algum comprometimento do embrião e posteriormente do feto. Isso ocorre em torno de 5% dos casos de mulheres gestantes. No ano passado, pesquisadores americanos concluíram que um novo surto de vírus da Zika é bem possível e com uma única mutação poderia ser suficiente para desencadear uma disseminação explosiva. O estudo publicado em um periódico científico aponta que o vírus pode mudar facilmente, criando novas variantes. Não existe até hoje um tratamento eficaz com medicamento ou vacina contra a Zika. A medida mais efetiva é a eliminação das condições de reprodução do mosquito. Para evitar a doença, a recomendação é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Por isso, é importante você separar pelo menos 10 minutos para que você possa identificar os possíveis criadouros do mosquito, como garrafas, vasos de planta, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras e também os tambores e as caixas de água. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 15 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? Os beneficiários do Bolsa Família não estão fazendo a parte deles no processo. Ou seja, não realizaram o acompanhamento em saúde, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, que é a Censa, Cid. São mais de 216 mil que estão sendo esperados aí até o dia 30 de junho para realizar o acompanhamento nas unidades básicas de saúde. O repórter André Meireles está aqui conosco e tem mais informações. Boa noite, André. Esse acompanhamento em saúde
exatamente o quê? Explica isso aí pra gente. Então, Cid, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. O atendimento a esse público é monitorado em 2 vigências anuais, a primeira de janeiro a junho e a segunda de julho a dezembro. Na vigência atual, são mais de 121 mil de beneficiários que realizaram acompanhamento em saúde dos mais de 337 mil esperados até o momento. Na primeira semana do mês de abril, aproximadamente 26% dos beneficiários estavam com acompanhamento em saúde atualizado, número esse que subiu para 35% atualmente. Só que o índice ainda é muito baixo, conforme a Censa, considerado que a meta é alcançar pelo menos 82% até o final do mês de junho. Esse procedimento, que deve ser realizado uma vez a cada 6 meses, sendo essa uma das condições previstas pelo Ministério da Saúde para manter o pagamento do beneficiário, é um serviço voltado apenas para crianças de 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos de idade. A nutricionista da Censa, que é a Lia Ferreira, ela explica que durante o acompanhamento, as crianças de 7 anos têm seu peso e altura avaliados juntos do cartão de vacina, entre outros parâmetros de saúde. São esperadas 117.041 crianças no primeiro semestre deste ano, ou seja, até junho, mas até o momento só 30.280 foram levadas às unidades. Já no caso das mulheres de 14 a 44 anos, são encaminhadas para a realização do exame preventivo e, se houver necessidade, assim como serviços de vacinação, pesagem, entre outros. Das 220.472 beneficiárias do programa nesta faixa etária, são 90.808 que estão com a situação regular até o momento. E para quem ainda não fez essa atualização, a orientação é a seguinte: ao buscar a unidade de saúde, os usuários precisam levar documentos de identificação com foto, CPF e cartão nacional de saúde, além do cartão da gestante, a caderneta de vacinação e mais documentos complementares quando couber, para que os profissionais possam fazer a avaliação completa de saúde. A lista com endereços e horários de funcionamento das unidades está disponível nesse site, que pode ser consultado neste momento, que é a censa.manaus.am.gov.br. Cid, Carlão. Obrigado. Valeu. Brigadaço. Agora são 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, as regiões norte e centro-oeste do país têm a menor aprovação do governo Lula, aponta a pesquisa CNT, Cid. E analistas políticos ouvidos aí pelo 18 horas acreditam que essa avaliação é resultado de pautas defendidas nesse início de governo, bem como a falta de acesso da pesquisa às camadas mais beneficiadas com as políticas sociais adotadas no início do terceiro mandato do presidente Lula. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. A pesquisa da CNT perguntou como os entrevistados avaliavam o governo Lula. E a resposta foi que o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve avaliação majoritariamente positiva pela população. Na média nacional, 43% avaliaram o governo Lula como ótimo ou bom. Além disso, 57% aprovaram o desempenho pessoal do presidente. Mas nas regiões norte e centro-oeste, o governo Lula teve o menor índice de aprovação. Nas duas regiões, 37,5% consideram o governo ótimo ou bom, 30,1% como regular, 29,5% como ruim ou péssimo e 2,9% não sabem ou não responderam. A aprovação do governo Lula é maior no Nordeste, onde 55% da população o consideraram como ótimo ou bom. Depois vem as aprovações no Sul, 42,6%, e no Sudeste, 37,7%. Para o analista político Breno Rodrigo Leite, o menor índice de avaliação no Norte está no fato de o maior eleitorado do presidente Lula estar no interior dos estados, onde possivelmente a pesquisa não chegou. Nós temos uma forte concentração do eleitorado de Lula, sobretudo na região interiorana. E o grande exemplo que eu costumo dar para entender essa dinâmica diz respeito aos programas como Bolsa Família, né? Da Casa Própria, que é o Minha Casa Minha Vida, um programa que expandiu a infraestrutura energética, que foi o Luz para Todos,
é bem possível que a aplicação dessas pesquisas tenham se concentrado justamente nessas zonas muito mais ligadas às capitais. Já o cientista político Brian Dolzani acredita que a avaliação no norte seja resultado de pautas adotadas pelo governo que não fazem parte do universo das pessoas mais necessitadas. Por exemplo, pele das fake news. É uma grande preocupação de uma pessoa que ganha 1, 2, 3 salários mínimos? Me parece que não, né? Mas o governo resolveu investir as suas energias nisso. O governo também é um governo que se propôs a ser revisionista. Vamos rever a reforma do ensino médio, vamos rever a privatização da Eletrobras, vamos focar nas nossas relações internacionais, vamos tentar mediar a questão da guerra da Ucrânia. Veja, essa não é a preocupação central do brasileiro médio. A entrevista ouviu mais de 2.000 pessoas de forma presencial em todo o país, de 11 a 14 de maio. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 22 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. E olhem, hoje o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida estão lá em Brasília, na capital federal, conversando com ministros em busca de recursos para o Amazonas. E o nosso correspondente, o Carlos Eduardo Matos, está lá e vai contar pra gente agora como foi essa agenda aí. Cadu, boa noite, chega mais. Essa agenda aí foi conjunta ou ela foi separada, Cadu? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Foi separada, Carlão. Foi separada, né? O que me chamou a atenção foi que o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida estão aqui em Brasília, mas eles tiveram agendas diferentes. E nos ministérios, e também nos ministérios, né, e no Poder Legislativo. Acabou que a conjuntura política local fez com que cada um seguisse o seu caminho. Sabe aquele ditado, Carlão? Faz o teu que eu faço o meu? Pois é, foi meio assim, mais ou menos, aconteceu aqui em Brasília entre Wilson Lima e Davi Almeida, que apesar de terem feito gestos de coalizão no último fim de semana, nos últimos dias, né, aqui em Brasília se separaram. E o governador Wilson Lima, ele teve agenda com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para falar sobre a recuperação urgente das pontes do Rio Curuçá e Altais-Mirim na BR-319. O acertado com o ministro foi que a recuperação da ponte do Rio Curuçá começa em 40 dias e da ponte Altais-Mirim começa em 60 dias. E também foi tratado sobre a recuperação da BR-174. E segundo o governador, a contratação da empresa que vai fazer o serviço está sendo finalizada, ou seja, ainda estão no processo burocrático. E o interessante, Carlão, é que na área portuária, antes de passar, ainda passando o relatório aí do resultado dessa conversa, ainda tem essa parte portuária aí do Porto de Envira, que está pronto para ser entregue à população, segundo o governador, e o Porto de Parintins deve ser inaugurado em até 15 dias. Isso são informações passadas pelo governador e desse acordo feito com o ministro. Lembrando que, reforçando aqui, que ninguém da imprensa participou dessa reunião. Então, foram informações passadas pelo governador. Agora sim, falando sobre o que é interessante, o que eu tentei dizer que logo após essa reunião, Carlão, do governador com o Renan Filho, o senador Eduardo Braga esteve com o ministro Renan Filho à tarde. O governador foi lá de manhã e o senador Eduardo Braga foi à tarde para falar sobre o mesmo assunto, Carlão, a retomada das obras da BR-319. E o assunto foi esse e o resultado foi o mesmo, as promessas foram as mesmas, isso que foi interessante. E agora há pouco, o prefeito Davi Almeida teve reunião com o ministro das cidades, o Jader Filho, que foi tratar de projetos na área de habitação. O prefeito está buscando apoio do governo federal para construir 5.000 moradias populares dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Ainda é resquício da tragédia que aconteceu em Manaus, das chuvas, das fortes. Veio, né, a Brasília buscar recursos para a área de defesa civil e, na oportunidade, recursos para projetos na área de habitação. Então, ele está voltando para tentar viabilizar esses projetos. Agora, detalhe, Carlão, essa reunião
entre o prefeito Davi Almeida e o ministro Jader Filho contou com a presença do senador Eduardo Braga, do senador Omar Aziz, que foi o articulador desse encontro, e dos deputados Saulo Viana, Fausto Júnior e Sidney Leite. Ou seja, Carlão, sim, o prefeito Davi Almeida foi muito mais prestigiado pela bancada do Amazonas. Alô, Cadu. Perdemos o sinal com o Cadu. Alô, Cadu. Vamos ter que restabelecer o sinal. Alô, produção. O Cadu que está acompanhando lá em Brasília o nosso governador e também o prefeito. Eles estão lá para tratar de assuntos em comum, não é isso, Cid Soares? Que referente exatamente aqui ao nosso estado, ao estado do Amazonas. E o Cadu, nosso correspondente internacional lá em Brasília, sempre atento, sempre procurando a informação. Tudo bem aí? Vamos ver se nós já estamos com o Cadu. Alô, Cadu, tá na área? Não. Olha só, e é bom lembrar aí que esse pedido do prefeito com a questão da Defesa Civil, pedir um dinheiro a mais aí hoje, já é um exemplo, né? Já vai servir muito bem, é um assunto muito atual, inclusive, né? Tá acontecendo aqui agora. A gente talvez aí tenha realmente uma série de problemas por conta das chuvas de hoje. E o interessante é que a bancada do Amazonas, ela está participando lá também, né? Está apoiando tanto o prefeito quanto o governador, e isso é interessante, isso com certeza é importante e deve trazer para nós aqui no Amazonas bons resultados. E bem lembrado, hein, Cid? Já pode ser que tenha, né, alguma previsão, já pedir, já aproveitar, porque pode ter realmente tido algum problema, porque as chuvas realmente estão fortes ainda. Alô, Cadu. Alô, Cadu. Oi, Carlão. Continua aí. Se você estava falando do apoio da bancada ao prefeito, mais ao prefeito que ao governador. Exatamente. O prefeito Davi Almeida conseguiu fazer o dever de casa e conseguiu o apoio de... O sinal realmente hoje está complicado. Exatamente por conta das chuvas, né? O sinal fica desse jeito aí. Vamos seguir, Carlão. Vamos então. Valeu, Cadu. A gente tenta daqui a pouquinho, se a gente tiver mais alguma informação relevante desse encontro, a gente volta com o nosso correspondente lá de Brasília. Agora são 6h27, você no melhor mix do Brasil e no ar. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade anular o processo dos acusados de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo. Previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira, hein? Já no final de semana. Então vamos ver se nós vamos ter um final de semana aí com sol ou com chuva. Previsão do tempo, Cid Soares. Previsão do tempo. Ora, Carlão, de acordo com o Climatempo, a leitura que a gente faz aqui não é muito boa não, viu? Sim. Teremos sol sim, claro, mas com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E quando diz isso, a gente vai aqui direto, olha, a temperatura vai ficar entre 24 graus na mínima e 29 na máxima, temperatura bem mais amena, né? Com 30 milímetros de probabilidade de chuva em 90%. E com uma umidade relativa do ar acima dos 97%. É o que temos para amanhã. Olha só, o Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje. A cota do Rio Negro no Porto de Manaus hoje é de 72 metros. 18 horas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade anular o processo em que Amarildo da Costa de Oliveira, Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima são acusados de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Bom, com isso o depoimento aí dos 3 réus é anulado e eles serão ouvidos novamente. Vamos conferir mais informações, na reportagem de André Meirelles. André. Por unanimidade, a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu parcialmente o habeas corpus da defesa dos irmãos Amarildo e Ozenei da Costa de Oliveira e de Jefferson da Silva Lima, acusados de envolvimento na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O tribunal determinou na tarde desta terça-feira que as testemunhas de defesas indeferidas no caso sejam ouvidas em novas oitivas a serem marcadas. Com isso, os depoimentos dos 3 réus foram anulados e eles serão ouvidos novamente.
O trio está em presídios federais e prestaram depoimento no dia 8 de maio deste ano. A advogada de defesa dos 3 réus, Gorete Campos, disse ao 18 horas que as oitivas devem voltar a acontecer em uma nova data após reunir testemunhas de acusação e defesa. Os acusados somente podem, no processo criminal, serem interrogados após a oitiva de testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, para não incorrer em nulidade de inversão da ordem da oitiva. No caso em questão, como ainda serão ouvidas testemunhas de defesa, após a oitiva destas, os acusados serão novamente interrogados para garantir, que o processo criminal tenha o seu trâmite correto para não gerar nenhum tipo de nulidade processual. A advogada dos réus defende que o pedido de habeas corpus foi necessário após o juiz do caso ignorar a oitiva dos acusados e de seus familiares. Nós tivemos que impetrar habeas corpus com o objetivo de garantir o contraditório e ampla defesa para que as nossas testemunhas pudessem ser ouvidas. Assim como o Ministério Público teve essa oportunidade de que as testemunhas arroladas por ele na denúncia fossem ouvidas, a defesa também precisava, até para nós garantirmos para que nós viérmos a garantir realmente a paridade de armas dentro de um processo criminal. Gorete Campos, em defesa dos réus, disse que o habeas corpus concedido dependerá das instruções criminais apresentadas pela defesa e acusação no próximo julgamento. Após a instrução criminal, o magistrado vai ter que decidir, após o cumprimento das diligências, após a apresentação de memoriais escritos, tanto pelo Ministério Público Federal como pela defesa, se ele vai pronunciar os acusados, encaminhando eles posteriormente a julgamento pelo tribunal do júri, ou se ele vai impronunciar, se existir dúvidas quanto materialidade ou autoria, ou se ele vai, porventura, absolver sumariamente diante da concretude de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 32 minutos em Manaus e nós retomamos o contato. Estávamos falando com o Cadu, nosso correspondente lá de Brasília, e agora nós conseguimos refazer o contato e nós vamos falar novamente com ele agora, dando sequência, Cid, nas nossas perguntas, nos nossos questionamentos. É com você, Cid. Isso, vamos ver. Cadu, se tiver mais alguma coisa a falar ainda da reunião de hoje, com esse apoio da base ao prefeito, com menor condição aí até ao governador, você pode continuar, querido. Oi, Cid. Não, eu acho que talvez eu tenha passado a mensagem, não sei onde é que nós paramos. Sim, não, acho que passou. Ruim. Então, perfeito. Passou. Bom, então enfim, é importante a gente frisar que a parte da bancada do Amazonas está mais alinhada com o prefeito do que com o governador. Isso ficou muito bem entendido, inclusive. Bom, Cadu, 2 deputados aqui do Amazonas estão confirmados entre os 33 membros da CPI que vai investigar as denúncias que envolvem as casas de apostas. Quem são eles, Cadu? Cid, os deputados Saulo Viana, do União Brasil, e Capitão Alberto Neto, do PL, estão entre os membros titulares da CPI das apostas esportivas, que foram instaladas hoje à tarde aqui na Câmara dos Deputados. Essa CPI vai investigar o esquema de apostas aí que, na opinião dos parlamentares, vem influenciando nos resultados dos jogos, já que algumas ações dos jogadores, por menores que sejam, como aplicar uma falta, perder um pênalti, perder a bola, enfim, entre outros movimentos, não é só o resultado, mas as ações durante o gol, bater um escanteio, ser expulso, tudo isso daí é objeto de apostas nesses aplicativos online aí que geram muito dinheiro, Então eu conversei com o deputado Capitão Alberto Neto, que ele destacou um caso do futebol do Amazonas. Então vamos ouvir o que disse o deputado. Olha, o que me chamou a atenção, que me motivou a entrar nessa CPI, o que aconteceu lá no Amazonas. Inclusive que o deputado estadual, que também é presidente da FAF, puniu um time, o Iranduba, por ter envolvimento com o resultado, com a venda do resultado, algo ligado às apostas no nosso país. E ele puniu já de maneira rigorosa, com rebaixamento. Eu recebi informação que o Ministério Público está já atuando, o GAECO está atuando nesse momento
verificando os responsáveis por esse esquema criminoso que existe não só no Amazonas, mas em todo o Brasil. Então essa CPI vai servir para esclarecer que essas apostas não podem contaminar o esporte no nosso país e que essas apostas a gente pode aproveitar até para aprofundar a questão da tributação, porque esses sites são fixados em outros países, utilizam as apostas, ninguém cobra nenhum imposto, não fica nada por esporte, muito pelo contrário, está sendo algo danoso para o futebol do nosso país. 18 horas. Muito bem, nós ouvimos aí o deputado Alberto Neto, deputado federal, sobre essa questão aí que está super polêmica, né? Essa CPI, inclusive, vai esclarecer muitas coisas que a gente nem imaginava ou a gente imaginava mais ou menos, não é isso, Cadu? Eu concordo com você na parte que imaginava mais ou menos. É um absurdo, mas porque tem tanta coisa absurda, cara. A gente imagina aquela coisa mais óbvia, mas eu vi uns absurdos aí, viu, Cadu? Exatamente. Essa questão dos aplicativos de apostas começaram pequenos, né? Começaram usando aquele aparelhinho de pagamento de cartão, aí se tornaram aplicativos de site, aplicativos de celular, foram evoluindo, envolviam apenas o resultado de jogos, aí passou a envolver praticamente tudo, ia envolver muito dinheiro, e esses sites de apostas estão patrocinando times de futebol, né? Está no mundo todo, Cadu. Até no Japão está rolando isso. Pois é, exatamente. Só que uma coisa que os parlamentares explicaram é que essa atividade está regulada em diversos países. Exatamente. Né? Então, no Brasil, chegou a hora de fazer essa regulamentação. E eles não querem fazer um clube, pelo que a gente entendeu lá na CPI, que deu muita gente, evento lotado hoje, com ex-jogadores participando, teve torcida, teve dirigente de clubes de futebol na plateia, lá no plenário da CPI. Então, a ideia não é tornar a CPI num clube ou fazer uma espécie de CPI do futebol. A ideia é fazer uma investigação sobre a atuação desses sites de apostas na atuação do futebol brasileiro. Legal. E a gente espera, né, que haja mesmo uma investigação aprofundada, e a gente torce, né, para que não tenha havido tanta influência no futebol brasileiro. Agora, voltando à questão das CPIs, Cid, o deputado Fausto Júnior, ele é membro da CPI das lojas americanas, tá? Que vai investigar crimes financeiros supostamente praticados pelo grupo empresarial. É uma CPI que vai interessar somente o mercado financeiro, né, Cid? Porque as falcatruas aí envolvendo o grupo Americanas afetou o mercado de ações, a bolsa de valores, resultou em muitas demissões no país inteiro e a quebra de muitas empresas fornecedoras, né? E também está rolando a CPI do MST. Nessa CPI não tem ninguém do Amazonas, mas aí o destaque vai para o relator, que é o deputado federal Ricardo Salles. A gente lembra que ele foi ministro do meio ambiente no governo de Jair Bolsonaro, um cargo muito polêmico, e atuou também de forma muito polêmica, né? Mas ele está mudando uma postura, ele está adotando uma postura mais moderada, mais equilibrada, mas no sentido de vencer esse jogo, até porque essa CPI é o grande mote aí que vai atacar o governo Lula nesse momento. Agora, tem a CPMI dos atos de 8 de janeiro, e a gente acabou de receber informação de que ela vai ser instalada no dia 27, viu? Cid Carlão. Sim. Ela vai ser instalada no dia 27. Era 18, agora é 27, não é isso? Exatamente. O provável presidente da CPI, o deputado Arthur Maia, divulgou nas redes sociais que os partidos fizeram a sua parte, indicaram os seus representantes, e agora já está tudo pronto, com a autorização do presidente Rodrigo Pacheco, para começar os trabalhos da CPMI no próximo dia 27. Semana que vem, praticamente, né? Agora provavelmente vai. A gente só acredita vendo. Ainda tem o provavelmente, é verdade, Cadu. Valeu, queridão. Beleza, gente, é isso. Valeu, Cadu. Abraço, Cadu, até amanhã. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar de economia aqui no 18 horas. O mercado de motos está em crescimento no polo industrial de Manaus. As fabricantes de motocicletas instaladas em Manaus produziram 513.879 unidades entre janeiro e abril de 2023, esse ano, Cid. É isso, o resultado é 16,8% superior ao registrado no primeiro quadrimestre do ano passado. Desde 2014 que o setor não alcançava a marca de 500 mil de motos produzidas no período. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes sobre o setor de duas rodas. Nathalie.
expectativa para o mercado de motocicletas é positiva para 2023. Até o fim do ano, a Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores e Motonetas, Bicicletas e similares, estima alcançar a marca de 1,5 milhão de unidades produzidas no Polo Industrial de Manaus, um crescimento de aproximadamente 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor já vinha com uma alta de produção de mais de 1.400.000 unidades. Somente nos primeiros 4 meses deste ano, mais de 513.000 unidades foram produzidas. Esse é o melhor resultado dos últimos 9 anos. Para o novo presidente da Abraciclo, Marco Antônio Bento, o ano de 2023 será um ano importante, já que a Abraciclo espera superar 1,5 milhão de motocicletas produzidas. Como eu ressaltei, esse ano a gente atinge um marco importante, que é superar 1,5 milhão de motocicletas produzidas, né? Para o mercado que em 2011 superou 2 milhões, e a gente vem experimentando quedas sucessivas, então voltar ao patamar de 2014 é algo que nos faz comemorar, que nos faz olhar com otimismo esse número que a gente vai atingir em 2023 de 1,5 milhão de motocicletas produzidas. No quadrimestre, também foram licenciadas mais de 478.000 motocicletas, um crescimento de mais de 25,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram licenciadas um pouco mais de 382.380 motocicletas. O setor vem passando por uma reformulação contínua e atualização dos modelos, especialmente para atender às mais exigentes normas de emissão. Então, o que a gente vê hoje é uma motocicleta mais eficiente, mais econômica, com menor ruído, e tudo isso para atender um consumidor cada vez mais exigente. O setor de 2 rodas é o terceiro maior da Zona Franca de Manaus, com 26 bilhões de faturamento só no ano passado, segundo dados consolidados da Suframa. O segmento é também o segundo maior em número de empregados, com mais de 15.300 postos de trabalho diretos. O presidente da Abraciclo reafirmou a confiança e otimismo do empresariado no modelo econômico local, mesmo após um período conturbado. A Abraciclo reforçou durante a entrevista coletiva que o mercado de Manaus é uma realidade e a Zona Franca de Manaus é uma realidade, e a entidade está otimista no diálogo que tem sido feito tanto com o Congresso Nacional quanto com o governo nessa discussão em relação à reforma tributária. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 43 minutos, você era o melhor mix do Brasil. E olha só, hein? O Ministério da Saúde informou que o Amazonas tem uma fila com 13.800 pessoas à espera de cirurgias eletivas do Sistema Público de Saúde, e 19 estados receberam recursos para reduzir essa fila. E entre esses 19 estados está o Amazonas, que recebeu mais de 4 milhões de reais. O repórter André Meirelles tem mais informações sobre esse repasse de recursos aqui para o Amazonas no Programa Nacional de Redução das Filas. Vamos conferir. O Ministério da Saúde repassou ao Amazonas mais de 4 milhões de reais para reduzir as filas de esperas por cirurgias no Sistema Único de Saúde, o SUS. No estado, a fila soma 13.800 procedimentos ainda não realizados. Com os recursos liberados, cerca de 32,5% da fila poderá ser atendida, o que corresponde a 4.503 procedimentos. O Programa Nacional de Redução das Filas iniciou os repasses logo em março, após o lançamento em fevereiro deste ano. O investimento total de 2023 será de 600 milhões de reais para 19 estados e municípios brasileiros, como afirma a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Vamos começar com as cirurgias e vamos caminhar para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades, de uma forma muito integrada com estados e municípios. O 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas para saber quando o programa vai atender os pacientes que aguardam por cirurgias na fila do SUS. Mas até o fechamento desta reportagem, eles não responderam. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Olha, 6h45 e nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje à noite. Hoje, quarta-feira, tá uma chuvarada danada, uma chuva forte. Vamos ver aí com o Cid Soares o que vai acontecer com o tempo e com a temperatura nesta noite de quarta-feira. Previsão do tempo. A noite já fica logo, né, friazinha, mas a madrugada vai esfriar bem mais. Vamos chegar a 23 graus, né, nessa noite, ainda com a possibilidade de chuva de 90%, 25 milímetros é o que deve chover até o final do dia, né? A umidade relativa do ar atinge uma máxima de 97%, é o que temos. Olha só, já começaram os preparativos para o Festival Soul Manaus Passo a Passo 2023, que vai contar com 12 atrações nacionais de todos os ritmos. O evento será gratuito e acontecerá em setembro desse ano e promete entrar na lista dos melhores festivais de música e é do Brasil, hein, Cid? É verdade, já é, né? É muito bom. É bom a demais. Repórter Nathalie Moraes, ela conversou com o diretor-presidente da Manaus CUT, Oswaldo Cardoso, e traz detalhes sobre o Soul Manaus Passo a Passo 2023. Confira. Em 2023, o maior festival de artes integradas do norte do país, o Soul Manaus Passo a Passo, vai contar com 12 atrações nacionais e terá como tema a sustentabilidade. O anúncio foi feito pela Manaus CUT, que vem trabalhando na consolidação e monetização da festa, com o objetivo de colocar Manaus na rota do turismo dos grandes eventos musicais do Brasil, como explica o diretor-presidente da Manaus CUT, Oswaldo Cardoso. Manaus está na rota dos grandes eventos. Estamos entre os melhores destinos turísticos do mundo em 2023, eleito pelo The New York Times, com destaque para a culinária. Além disso, a gestão da Via Almeida está avançando com investimentos voltados para o setor turístico e cultural. E nós, aqui da Manaus CUT, estamos trabalhando para cumprir a determinação do prefeito e termos o Soul Manaus igual ou melhor ao ano passado. Por isso, minha equipe técnica e eu estamos aqui hoje, realinhando a disposição dos palcos e acesso ao festival. O Soul Manaus Passo a Passo 2023 contará com 2 palcos principais dentro da área portuária, além dos hubs espalhados pelo centro histórico de Manaus, com atrações musicais de teatro, dança, circo, artes plásticas e comidas típicas. A line-up do evento, com artistas nacionais, será anunciada pelo prefeito Davi Almeida nos próximos dias e contará com ritmos como axé, samba, pagode, sertanejo, rock, forró, pop, entre outros grandes gêneros musicais. O evento será gratuito e acontecerá em setembro deste ano. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h48. Chegou a hora, hein? Nós vamos conferir agora os bastidores da política local com ela que sabe tudo, hein? A política amazonense. Boa noite, Cíntia Blink. A Cíntia Blink na área. Olha só, a Justiça decidiu invalidar a convenção do União Brasil, que reconduziu inclusive o Paulderney Avelino na presidência do partido aqui no Amazonas. E agora, quem comanda, Cíntia Blink, o partido União Brasil? Que não está tão unido assim, né? Oi, Carlão. Oi, Cid, todo mundo que está com a gente no 18 horas. Então, não tá não tão unido. Acontece que a gente deu aqui quando o Paulderney Avelino foi reconduzido à presidência do União Brasil, presidência do Amazonas, do União Brasil. E na época eu liguei para o Paulderney e falei para ele como é que foi isso, porque se falava nos bastidores que seria o Wilson Lima, o governador Wilson Lima, que tomaria esse comando. Mas, do nada, veio o Paulderney Avelino. E aí eu liguei pra ele e perguntei, o que tá acontecendo? Ele falou, não é nada demais, só uma eleição. Eu não sei nem por que você tá me perguntando, nem vale a pena noticiar isso. Não é notícia, é só mais um dia normal. Então, agora a gente vê o resultado. O Paulderney ficou sem o comando do partido e agora também sem a secretaria, que faz parte da gestão, Wilson Lima, mas deixa eu contar isso direito. O que acontece? Alguns parlamentares não gostaram dessa eleição porque disseram que não foram convidados a participar, não sabiam o que ia acontecer e eles entenderam que deveria ser anulada, já que não aconteceu dentro das regras previstas. Esses deputados, eles são ligados ao governador Wilson Lima, são os que tinham dito à imprensa declaradamente que gostariam de ver o governador Wilson Lima à frente do partido e agora a Justiça toma uma decisão e realmente foi anulada essa última eleição. Sendo assim, de agora até o momento da próxima convenção, próxima eleição para decidir quem vai ser o presidente,
vai ficar Sérgio Litaif na chefia aí do União Brasil por hora, União Brasil aqui do Amazonas. E aí eles têm que fazer uma nova eleição para definir isso. O que todo mundo espera é que seja o governador Wilson Lima o próximo presidente, já que esse era o assunto que se falava há um tempo. Então retorna aí essa pauta. Bom, e Paulderney Avelino perde aí a secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente não pode afirmar que foi um troco, né? Já que Paulderney fez isso por baixo dos panos, fez uma manobra, conversou com União Brasil Nacional para conseguir esse cargo de presidente. Agora ele perde e perde também a secretaria. Lembrando que Paulderney também não tem nenhum mandato. Então, o feitiço virou contra o feiticeiro, viu? Carlão, Cid. E virou notícia, né, Cíntia? Ah, sim, a gente tá falando sobre isso, tem uma galera aí que tá falando também. Acabou de virar, né? Parou de me atender também. Bom, quem voltou pro estrelato aí na Assembleia Legislativa foi a Capivara Filó. Olha aí, a Capivara. Conta pra gente essa história, Blink. Tá difícil. Eu não sei do que mais eu falo aqui, da Capivara ou de 2024. Pois não é? O que acontece? Durante o protesto dos professores, que a gente já tá falando por aqui sobre o que tá acontecendo, qual que é o pleito, né, e tudo mais, a Capivara foi lembrada. Por quê? Esse protesto aconteceu na Assembleia Legislativa, lembrando que foi na Assembleia Legislativa que o dono da Filó, o tutor da Filó, foi lá falar, a deputada Joana Dark deu muita voz a isso, a internet também, né? A sociedade deu muita voz a isso, ficou conhecido nacionalmente, e os professores pediram para ser tratados com a Capivara Filó. Nisso, teve meme, teve plaquinha dizendo: finge que eu sou uma capivara e luta por mim. Eles estavam apelando para tudo. E nesse processo também, os professores fizeram aquilo que eles sabem fazer, que é dar nota. Vamos ver aí que nota eles deram para os parlamentares de Manaus, do Amazonas. Então nós vimos aí os professores dando a nota para os parlamentares. A Assembleia, eles estão dando nota 0. A única que passa é a Capivara Filó. Ganhou 10. Que ganhou 10. Passou com louvor. Eles estão, claro, fazendo um protesto dizendo que a Assembleia não está fazendo o papel dela nessa interlocução. Então, por isso, ela merece esse 0. Agora, os deputados se comprometeram a fazer esse meio de campo entre os professores e o governador Wilson Lima. Governador Wilson Lima, nós já demos aqui, está em Brasília, mas também se manifestou dizendo que concorda com aquilo que os professores estão solicitando e que ele vai retornar e cuidar disso. Essa é a promessa. Se a gente vai acreditar em promessa de político, é aí a gente que decide. Carlão, Cid. Olha só, Cíntia, para finalizar aí, tem ex-candidata, hein? A deputada federal que foi punida pela justiça. De quem se trata, Cíntia Blink? Pois é, mais um caso de quem caiu naquela malha fina da Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas notificou a ex-candidata federal Tânia Maria Russa. Ela ficou no... Tânia Maria Russa é o nome dela, mas no santinho ali o nome era Tânia Bancada Causa Animal. Ela tem 15 dias de prazo, 15 dias máximo de prazo para pagar uma multa de 122 mil, praticamente 123 mil reais, por conta de irregularidades na prestação de contas da eleição de 2022. Ela recebeu para fazer a campanha praticamente 123 mil e gastou praticamente todo esse valor, mas não conseguiu fazer aí uma prestação de... Né? Exatamente, fechar a conta não foi fácil e agora ela paga uma multa praticamente no mesmo valor daquilo que ela recebeu. Portanto, essa prestação de conta foi bem complicada. E a gente vai continuar acompanhando para trazer mais informações por aqui, combinado? Valeu, Cíntia. Aguardamos você amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. 18 horas. Economia.
Olha só, vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,17%, cotado a R$ 4,93. O euro fechou também em baixa de 0,37%, comercializado aos R$ 5,34. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 1,35%, comercializado a R$ 136 mil. E o Ibovespa, né, fechou o dia em baixa de 1,17% aos 109.459 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. Olha só, agora nós vamos chamar o Cid Soares para falar de esporte. E hoje o Manchester City massacrou o Real Madrid pela Liga dos Campeões. E o que nós temos aí fora isso? O que nós temos mais no esporte, Cid? Olha, tem muita coisa, viu, Carlão? O Amazonas, por exemplo, aqui, né? O nosso Amazonas iniciou a venda online de ingressos para o duelo contra o Operário do Paraná. Válido aí pela 4ª rodada da Série C. E as entradas custam R$40 inteira e 20 meia. Quem curte uma boa partidinha de futebol, tá na hora já de começar a fazer a sua compra online. Em comemoração aos 3 anos de fundação do clube, no dia 23 deste mês, quem for com a camisa do Amazonas vai pagar meia entrada. E o torcedor pode adquirir também ingressos através do site Ingresso de Vantagens. A venda presencial na bilheteria do estádio Carlos Amit rola aí apenas no dia do jogo, domingo, a partir de 13h. E com a saída de Roberto Firmino lá do Liverpool, já era dada aí como certa, né? Fim da temporada e tal. Hoje o Liverpool confirmou em nota oficial a saída do atacante e de mais 3 jogadores que ficarão sem contrato a partir de junho: Keita, Milner e Oxlade-Chamberlain. O quarteto que fez parte aí do time que conquistou a Champions League 2018-19, que deu, né, aos Reds um título da Premier League depois de 30 anos, Carlão. E todos também conquistaram a Copa da Inglaterra, né, e a Copa da Liga Inglesa em 2021-2022, sob o comando de Jürgen Klopp. Claro, vamos falar agora também do jogador Léo Rito, do River de Roraima, que está preso lá em Boa Vista. A gente soube disso hoje também, né? Apesar da notícia já ser de segunda-feira. Ele foi preso, suspeito de lavagem de dinheiro e manipulação de resultados do Campeonato Amazonense deste ano. Então o Amazonas já entrou nesse rolo aí. Quando atuava pelo Iranduba, antes de se transferir para o futebol roraimense. Ele passou por uma audiência de custódia e teve a prisão homologada. O Léo Rito segue no sistema prisional de Roraima enquanto se desenrolam as investigações que buscam a existência de uma organização criminosa que vinha manipulando resultados de jogos do Campeonato Amazonense de Futebol, alavancando ganhos de sites de apostas esportivas e lavando dinheiro. Bom, essa história aí tá acontecendo. É horrível mesmo, isso, né? Mas tá no mundo todo, né, velho? Fazer. Bom, no Dia Mundial aí contra LGBTfobia, a CBF divulgou nesta quarta-feira números de casos homofóbicos no futebol brasileiro em 2022. E esse estudo apontou alta de 76% de episódios ocorridos nos estádios, nas redes e na mídia no ano passado. O anuário do Observatório do Coletivo registrou 74 casos de homofobia em 2022, envolvendo agentes ligados aí ao futebol brasileiro, dentro e fora de campo. E pela Copa do Brasil, né, o Palmeiras vai vencendo aí o Fortaleza por 2-0. O Santos vai empatando com o Bahia em 1-1 e o Grêmio vai perdendo para o Cruzeiro por 1-0. Todos os jogos estão no primeiro tempo, Carlão. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bem, agora vamos direto ao nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um dado importante foi divulgado pela Prefeitura de Manaus. Só 3 em cada 10 beneficiários do Bolsa Família da cidade estão em dia com o acompanhamento em saúde. O acompanhamento é exigido para crianças de até 7 anos de idade e mulheres de 14 a 44 anos. O índice é muito baixo, considerado que a meta é alcançar 8 em cada 10. Só 30 mil de 117 mil crianças foram levadas às unidades. Só 90 mil de 220 mulheres beneficiárias do programa estão com a situação regular. O acompanhamento da saúde é uma das condições para receber o Bolsa Família. Mas os números apontam para um problema ainda maior. São milhares de pessoas que não buscam o acompanhamento médico básico e colocam em risco a própria saúde. 18 horas.
Às 7h em ponto, Cid Soares, boa noite. Finalizando mais uma edição do 18 horas. Até amanhã, Cid. Boa noite. Até amanhã, boa noite. Vambora. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.